to leave right away. O filme A Papisa Joana, de 2009, dirigida por Sonky Wortman e produzido pela Constantin Film, narra a história de uma mulher que teria governado a igreja como papisa no século IX. O seu governo iniciou em 853 d.C. Mas é possível historicamente que uma mulher tenha se tornado papisa dentro da igreja? O que é história? O que é lenda quando a temática é a Papisa Joana? É o que você vai ver agora no programa A História em um Flash. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa A História em um Flash, um programa da página História e Cristianismo. Hoje vamos analisar a Papisa Joana. A Igreja Católica Apostólica Romana teve ao longo da sua história 266 papas e uma série de antipapas. Mas a Igreja teve um governo feminino. A Igreja Católica teve uma papisa. É isso que contam pelo menos 4 crônicas medievais, todas do século XIII. São elas Crônicas Universais de Mentes, de mais ou menos 1250, do autor Jean de Mailly, que era um dominicano. Também a Crônica Minor, de 1265, de um autor desconhecido que é chamado vulgarmente de franciscano de Erfurt. Também é o que diz o Tratado sobre diversos materiais sobre a pregação, de mais ou menos 1260, do autor Etienne de Bordon. E é o que diz também as Crônicas do Pontificado e do Império, escritas entre 1265 e 1277, do autor Martinus Polonus, um dominicano. Essa última, por sinal, ela acrescenta dados que não existiam nas outras. Por exemplo, o nome da papisa, Joana, o local de nascimento, Mainz, na Alemanha, o pontificado dela, de 853 a 855, 2 anos, 7 meses e 4 dias, a existência de um monge amante, e também que ela estudou em Atenas, e que ela faleceu, e o parto dela foi entre o Coliseu e a igreja de São Clemente, ali em Roma. Consta então a história dessas 4 crônicas no geral, que uma mulher que vestia roupas de homem, muito inteligente, se tornou secretária da Cúria, engravidou-se, e numa ida dela como papisa à igreja de São Pedro, no retorno para São João de Latrão, onde residiam os papas, ela veio então a ter dores do parto, foi descoberta, amarrada a um cavalo, depois lapidada, foi morta a pedradas ali próximo do Coliseu. Consta a história, inclusive, que uma imagem, uma estátua de uma mulher com uma criança, permaneceu de até 1600 nesse local para dizer aí dessa lapidação. A pergunta que fica é: lenda ou história? Embora tenha sido registrado nessas 4 crônicas, os historiadores acreditam que trata-se de uma lenda. Por quê? Primeiro motivo: não existem registros dessa história em nenhuma crônica medieval a não ser nessas, e também em nenhum documento papal oficial. Outro ponto: o Papa que governa até 855 é Leão IV, que será sucedido por Bento III, sem que haja hiato ou um governo feminino dentro dos registros da história. E aí um dado importante: aqueles que defendem a lenda da Papisa Joana falam de uma cadeira vazada que depois da morte de Joana foi obrigatória na igreja para ver se o Papa era homem ou mulher, porque ao sentar nessa cadeira vazada, chamada cadeira de Porfírio, o saco escrotal aparecia e aí se confirmava que era homem. Essas cadeiras de fato existem, tem 2, uma no Louvre, outra no Museu do Vaticano,
mas elas são da época do Constantino. Possivelmente são cadeiras aí ligadas àquilo que nós chamamos cadeiras de parteiras, que existiam já na época do Constantino. Mesmo que os papas tenham utilizado essa cadeira, e isso é possível, há registro disso, é para que, dentro de uma leitura religiosa, é para mostrar, primeiro, que o Papa ele é humano, e aí a questão, o Bartolomeu Platino, que é um historiador da igreja, diz que o Papa é humano, inclusive na questão de defecar, e o segundo que também pode ser um símbolo do Papa como aquele que faz os filhos de Deus nascerem para a eternidade. Então, nenhum desses documentos levantados para mostrar que essa história é verdadeira ou é histórica se configura. Falta, portanto, dados históricos concretos para confirmar que a Igreja Católica teve uma papisa. Portanto, nós estamos diante de uma lenda. O que teria motivado esta lenda? Primeiro ponto, pode ser uma crítica à influência das mulheres nos governos dos papas no século IX e X. Principalmente uma mulher chamada Teodória. Essa Teodora, ela era da Morásia e a sua filha, elas influenciaram muito nas eleições dos papas do século IX e do século X. Dizem, inclusive, que ela era amante do Papa Sérgio III e ela foi mãe também aí do Papa João XI. Outra questão, pode ser uma crítica dos ortodoxos à Igreja Romana, porque a Igreja Católica e a Igreja Romana estão excomungadas, uma excomungou a outra, desde o ano de 1054. Pode ser também aí que essa lenda seja motivada aí pela morte do Frederico II da Suábia. Ele era um antipapista e ele morre justamente quando essas lendas são escritas. É uma forma de criticar os papas. E pode ser simplesmente, pelo menos a extensão dessa lenda pode estar ligada também aos cronistas protestantes e a sua crítica aí à igreja. O fato é que a maioria dos historiadores, configuram essa história da papisa Joana como uma lenda e não como uma história verdadeira. Gostou? Inscreva-se no canal, divulgue nosso vídeo, acione o sininho e aí compartilhe os nossos vídeos. Esse é o programa O Cristianismo em um Flash.